Oi gente, tudo bem? Eu sou a Clara Nicolato, para quem não me conhece. Eu já venho construindo, e realizando no meu Instagram um processo de conscientização sobre saúde mental, porque foi algo que eu comecei a perceber que as pessoas sempre me procuravam querendo informações e sentiam uma falta mesmo de divulgação com relação a algo tão importante quanto a saúde mental. E eu vinha postando no meu Instagram, reflexões, alguns textos mais longos, alguns comentários mais curtos, compartilhando algumas coisas do meu cotidiano enquanto psicóloga. E esse ano eu tive a ideia de começar a fazer alguns vídeos para facilitar mais a compreensão de algumas questões, porque às vezes o entendimento, a absorção de conhecimento por meio do vídeo, da fala, ela pode ser mais fácil. Então, vou começar primeiro com uma questão que às vezes as pessoas perguntam, como começar um processo na saúde mental? Usando esse termo aí, saúde mental, porque saúde mental é muito amplo. Então, justamente isso, às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade em sua vida, está se sentindo paralisada, angustiada, com muitas dificuldades no dia a dia. Enfim, tem diversas queixas e questões que podem surgir que levam a pessoa a iniciar algum processo. Às vezes a pessoa fica desanimada que não sabe nem como começar, É tanta coisa por aí que às vezes a pessoa escuta, que normalmente as pessoas escutam, que prejudicam um pouco. E não escutar nada, às vezes a pessoa não tem acesso a nada, também dificulta. Então eu queria fazer um vídeo um pouco explicativo, de uma forma simples, passando algumas coisas importantes com relação a isso. O primeiro ponto a pessoa saber é que existem 3 profissionais de saúde mental hoje em dia no mercado, que é o psicólogo, o psicanalista e o psiquiatra. Tá, gente? Coaching não é profissional de saúde mental, deixando isso bem claro. Então, começando, o psiquiatra, ele é médico, é um profissional da saúde mental, que muitas vezes, obviamente, não são todos, tem um olhar mais orgânico para as questões psíquicas. O diferencial deles é também que eles podem medicar. Os outros profissionais da saúde mental não podem medicar. Então é mais quando a pessoa tem alguma questão hormonal, alguma questão às vezes até neurológica, ou então ela está passando por um processo de depressão ou de ansiedade que está muito acentuado, que a pessoa vai precisar um pouco da medicação para servir como uma muleta ali para a pessoa conseguir sair um pouco desse sofrimento, de uma forma mais fácil, que às vezes só a palavra não está dando conta. Então, assim, tem algumas coisas que a medicação ela se torna necessária, mas obviamente não pode ser algo em excesso, não pode ser banalizado, tem que ter um cuidado com relação a isso. Mas enfim, para eu não ficar muito nisso, só para vocês entenderem um pouco a diferença dos profissionais. Pois o psicólogo é um profissional, que forma em psicologia, obviamente, e tem diversas linhas, diversas áreas dentro da psicologia. Psicologia é um campo muito amplo, tanto que não é só clínica, não é só com clínica que o psicólogo trabalha, o psicólogo pode trabalhar com comunidade, com a clínica social, com clínica de rua, com projetos nas políticas públicas. Ele pode trabalhar dentro de organizações, trabalhando aí com a psicologia do trabalho, com a saúde mental do trabalhador, ou até questões de recursos humanos dentro de uma empresa, enfim. E tem os psicólogos clínicos, que são os que fazem as sessões clínicas, as consultas, os atendimentos, enfim. Tem até diversas formas de nomear isso. E dentro da clínica também é um mundo de teoria, é um mundo de técnica diferente. Tem psicólogo que faz avaliação psicológica, para identificar algum diagnóstico. Importante ressaltar que testes psicológicos só podem ser aplicados por psicólogos, tá, gente? Tem teorias como a teoria sistêmica, que é a teoria de família, que olha todo o sistema familiar, identifica os sintomas que estão ali, as falhas de comunicação, enfim, tem várias coisas aí, não vou ficar entrando muito nisso. A psicologia comportamental, que está mais ligada às questões do comportamento, como o próprio nome diz. Tem a humanista, que trabalha mais com as questões das experiências individuais de cada um. E tem a psicanálise, que trabalha com o inconsciente. Todas
todas as outras áreas da psicologia não trabalham com o inconsciente, trabalham com aspectos conscientes. É importante ressaltar que a psicanálise não é uma área da psicologia, mas ela é estudada na graduação de psicologia e por isso muitos psicólogos, após se formarem em psicologia, o que é o meu caso, fazem uma formação em psicanálise, né, que é um tripé que envolve não só o estudo teórico, se aprofundando mais nele, apesar da gente ver um pouco na graduação, né, tem que se fazer toda uma especialização, mas também a sua própria análise, né, que é você frequentar um psicanalista, e a sua supervisão dos casos clínicos com o psicanalista. Então, a psicanálise não é uma área da psicologia, mas muitos psicólogos acabam indo para essa área por ter o contato com a área dentro do curso de graduação. E tem psiquiatras também que têm o contato com a psicanálise durante a formação deles e acabam também se tornando mesmo psicanalistas, né? Então, é importante entender que existem psiquiatras que são psicanalistas, existem psicólogos que são psicanalistas, e existem psicólogos que trabalham só com psicoterapia, terapia, enfim, né? Como uma pessoa preferir nomear, o que é diferente da análise, que é o caso da psicanálise, por isso o nome, né? Então é importante a pessoa entender um pouco do que tem por aí, porque realmente quem não entende fica perdido. Eu lembro que antes de eu entrar no curso de psicologia, eu nem sabia que existiam tantas áreas, tantas abordagens teóricas. E é muito diferente, né? O suporte teórico, os tipos de intervenções feitas, né? Como que a pessoa, né, o profissional de saúde mental vai lidar com certas falas do cliente ou do paciente. Né? Ainda tem essas diversificações dentro da própria psicologia. Elas mudam muito, dependendo da teoria. Então, assim, você pode ir num psicólogo comportamental, ir num psicólogo humanista, ir num psicanalista ou num psicólogo sistêmico, enfim, e ter, assim, processos completamente diferentes um do outro. Então, não é simples esse processo, inclusive o processo de procurar um profissional da saúde mental para começar o processo do tratamento, né, dentro da saúde mental. Então, é muito complexo mesmo. É tanta coisa que a gente estuda ao longo de tantos anos, fica até difícil transmitir isso de uma forma mais simples, mais concisa, para a pessoa tomar uma decisão rápida, né? Eu fico em dúvida de qual tipo de psicólogo eu procuro, eu fico assim, depende do que você está querendo, sabe? Depende do que você dá conta, né? Tem certos processos que são mais intensos que outros, tem alguns processos que são mais superficiais, são mais focados em certos pontos, mas algumas coisas vão permanecer inacessíveis e lá para frente, né? Enfim, tem processos que são mais demorados, não tem muitas questões aí a se pensar, mas o importante é a pessoa entender o que ela está querendo e o que ela dá conta naquele momento. E fazer uma aposta, porque tudo é uma aposta também, né? É lógico que cada psicólogo que escolhe a teoria que vai trabalhar escolheu essa teoria porque acredita nela, né? Então, todos os psicólogos de certas teorias tendem a indicar psicólogos da mesma teoria dele. Que obviamente é nisso que a pessoa crê, né? É o trabalho dela. Então eu não vou ficar aqui falando qual teoria é melhor que outra, esse não é o meu propósito, de ficar, né, debatendo qual teoria é mais eficaz, também não é isso. Eu acho que tudo depende disso, como eu falei, do que a pessoa quer com esse tratamento, do que a pessoa dá conta. E nada como fazer uma aposta e ir testando, mas ter isso em mente que podem ser processos diferentes. Então, se você ir num psicólogo, por exemplo, comportamental, e você não achou que foi eficaz, né, não desista do tratamento de saúde mental, gente, é tão mais amplo que isso. Procure um profissional de outra área, ou às vezes até outro psicólogo, né, porque como em qualquer área, quando eu falo talvez até outro psicólogo, eu falo outro psicólogo dessa teoria que você foi, da mesma teoria, né? Porque como em qualquer área profissional, tem psicólogos mais qualificados que outros, né? Melhor colocar dessa forma. Então pode ser que aquele psicólogo não estava apto para te atender em seu determinado caso. Às vezes não rolou um vínculo bom, né? Então essas coisas todas atrapalham. Vínculo também é uma outra questão muito importante. Porque no caso da psicanálise a gente usa o termo transferência, né? Ele é muito importante para o processo acontecer. Então, inclusive,
É muito importante que a pessoa suporte e sustente o início do processo até esse vínculo ser formado. Porque é estranho mesmo você começar a contar da sua vida com uma pessoa que você nunca viu, né? E vai ter esse sentimento estranho, ele às vezes perdura, prolonga, até você ir criando esse vínculo e estabelecendo essa transferência. E depois parece que dá um clique, assim, parece que depois que esse vínculo, essa transferência toda é construída, a coisa flui, né? Vira uma chave. Então é muito importante que a pessoa suporte, porque às vezes a pessoa vai em 2, 3 sessões e fala, não tô gostando. Gente, 2, 3 sessões é muito pouco, sabe? Então, assim, o tratamento de saúde mental, ele não é um tratamento imediatista, a pessoa tem que ter isso em mente. A gente é muito complexo, né? Muitas vezes uma questão que a gente está tendo ali pontual esbarra em diversas vivências da nossa vida inteira. Elaborar tudo isso, gente, é muita coisa, né? E dar conta de elaborar tudo isso rápido também é muito difícil. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente é que tem que ter paciência, entender que é um processo, né? Então, não é uma coisa rápida, apesar de ter gente que vende isso, né? Então, a pessoa tem que entender. Outra coisa importante é se a pessoa sentir que o atendimento está sendo ético. Como eu falei, tem psicólogos com diversas qualificações diferentes no mercado, né? E tem psicólogos que, infelizmente, como em qualquer outra profissão, acredito que existam casos, que esbarram em questões éticas, né? E se a pessoa sentir que aquele espaço não está sendo um espaço confortável, quando eu falo confortável, eu falo no sentido simbólico, né? A pessoa não está se sentindo bem ali, ela não está se sentindo respeitada, se ela estiver se sentindo julgada, ou enfim, se ela não estiver sentindo confiança no psicólogo, se sentir que o psicólogo está contando as coisas para outras pessoas, ou o que fosse, sentir que o psicólogo não está dando, sei lá, durante a sessão, atende muitos telefonemas, responde mensagem, enfim, gente, tem diversas coisas por aí que podem acontecer. Se sentir que foi desrespeitado, acho que eu já falei, mas enfim, são coisas também que a pessoa tem que pensar, olha, esse profissional não é ético, né? Não quero continuar meu tratamento, meu processo por aqui, mas não interrompa o seu processo, procure outro. Uma hora você vai encontrar uma pessoa que vai dar certo, um profissional que as coisas vão fluir, né? E se às vezes você também está há muitos anos num profissional, você está sentindo que empacou ali, mas você ainda tem questões para resolver, mas ali não está fluindo mais, troca, sabe, gente? Mas não desista do seu processo, isso que é muito importante. Às vezes as pessoas também se perguntam, qual que é o tempo, qual que é, né, a duração do tratamento, questão de preço, a gente vai variar de profissional para profissional, de teoria para teoria, né, como lidar com isso. Então, é uma coisa muito de cada caso, né? E tem certas teorias, inclusive, que vão olhar para a singularidade do caso daquele paciente. Ou seja, aquele paciente está muito angustiado, precisando de um acolhimento maior, às vezes a frequência é até mais uma vez por semana. Às vezes o paciente tem até o desejo de ir semanalmente, mas ele está com limitações financeiras, outras questões, vai ser de 15 em 15 dias, né? Ou então, assim, enfim, tem várias opções aí, não vou ficar falando aqui muito para não prolongar muito o vídeo. Mas isso é de cada caso, normalmente, tá? Então, assim, é bom a pessoa ter em mente que ela tá indo ali para fazer um tratamento dela, singular dela. Então, não tem como ela saber tudo sobre esse tratamento antes dela começar. Vai depender do caso dela. Então, assim, é um pouco desse imediatismo que ele tem que ser tranquilizado, né? Tem que ser um pouco apaziguado para a pessoa dar conta de sustentar e suportar um processo de saúde mental. Porque, infelizmente, muitas pessoas não contam de suportar por diversos atravessamentos que possam ter no processo dela, ou que, né, ela às vezes não deu conta nem de começar, não sabe nem por onde procurar um profissional. Enfim, é isso. Então é importante suportar e dar continuidade, não interromper o seu próprio processo. Estou usando muita palavra processo, mas é porque é um processo mesmo. Então, gente, até assim, como que você vai procurar? Você já tem mais ou menos uma ideia de
qual profissional da saúde mental que você quer, vamos supor que é um psicólogo, ter mais ou menos uma ideia de qual linha teórica você quer, no caso, um psicólogo que é psicanalista, por exemplo, do que eu atuo, tá, gente? E aí tá, mas qual profissional? E agora? Né? É muitas questões a se pensar. Então, qual profissional? Aí a indicação. O que eu recomendo é pedir indicação para as pessoas que já foram nesse profissional, ou então uma pessoa que é da área, que às vezes você não pode consultar com ela, mas porque é alguém próximo seu, mas às vezes você tem confiança em perguntar, ou às vezes numa instituição, é um lugar interessante, né? Uma instituição de ensino. Enfim, pesquise, se informe. Apesar de a internet hoje ser uma coisa muito utilizada, é uma coisa assim, muito capitalista também, né? O psicólogo que aparece primeiro é quem paga mais. Infelizmente é assim que as coisas funcionam. O que faz o marketing melhor, que sabe se divulgar melhor, não necessariamente é o melhor profissional. Pode ser que seja. Não estou julgando. É importante a gente se divulgar também na nossa profissão, como qualquer área, né, para a gente conseguir construir a nossa clínica. Mas eu, enquanto uma pessoa que está procurando um profissional, eu não olharia na internet, a não ser que ninguém conheça, você não sabe, seja o último caso, você não sabe, não conseguiu nenhum nome. Aí você pode apostar na internet, encontrar alguém lá, pesquisar mais sobre essa pessoa, achou que se interessou, né? Aí você vai. Mas assim, tem que, na verdade, a pessoa tem que sentir a vontade, né? O que ela escutou sobre esse profissional, o que ela leu, o que ela viu, ela tem que já ter visto a possibilidade de um vínculo. É o mais importante. Já ter questões ali transferenciais, né, aparecendo. E aí dá mais chance pro processo engajar mais rápido e do processo até realmente acontecer. Então, assim, se você identificou com esse profissional de alguma forma, sentiu, né, que ele pode ser bom, você nem conheceu ele, mas pelo que você viu, leu, enfim, o que você escutou, você de alguma forma se sente vinculado a esse profissional, é o profissional que você melhor para você apostar, né, em ir, porque tudo é uma aposta, né? Nada não se tem garantias, então é uma aposta que a gente faz. Então é isso, gente. Fica aí a dica. Dê tempo ao seu processo e se respeite, vá dentro dos seus limites, do que você dá conta, do que você deseja, né? Entenda as suas demandas e é isso, não desista, mas não desista do seu processo, porque você trabalhar as suas questões que te paralisam, que te fazem tropeçar, né, que te colocam em ciclos de repetição, não tem nada mais libertador que isso. Então, assim, é muito importante que a gente dê conta de elaborar questões da nossa vida, questões da nossa história, que vá nos colocar em movimento, né, na nossa própria vida. Então, é isso. É o primeiro vídeo que eu tô fazendo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer outra sugestão, comentário que vocês tenham, fiquem à vontade para dar, tá bom? Então é isso. Obrigada.